Queridas crianças, adolescentes da turma da nossa querida tia Geise, ou como vocês já chamam, vocês já estão crescidinhos, né? Professora Geise. Meu nome é Elber, eu sou seminarista. O que é seminarista? É aquele que estuda para ser padre. Desde criança, desde mais novo que vocês ainda, desde 8 anos de idade, eu penso em ser padre. E Deus foi me colocando nesse caminho desde então. Hoje eu estou estudando teologia. Para sermos padres, nós temos que fazer 2 faculdades, filosofia e teologia. Já terminei a filosofia e agora estou na teologia. E ela pediu para eu mandar uma mensagem para vocês acerca de um livro da Bíblia, da Sagrada Escritura, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. A Bíblia é composta de 73 livros. O último deles é o livro do Apocalipse de São João, escrito por João, apóstolo de Jesus, cerca do ano 100. Ele morreu cerca do ano 100 e pouquinho. Ele morreu com 100 anos de idade, mais ou menos. E com isso, ele estava no exílio, estava preso devido às perseguições do imperador. Ele foi mandado para uma ilha, a ilha de Patmos, e ele ficou preso. Nesta ilha, ele teve algumas visões reveladas pelo próprio Jesus. Tanto que o livro Apocalipse, esse nome Apocalipse quer dizer revelação. Porém, queridas crianças e adolescentes, nós temos uma dificuldade muito grande nesse livro. Ele foi uma carta, esse livro chamado Apocalipse foi uma carta escrita às igrejas da Ásia, às 7 igrejas da Ásia. Está lá no livro isso. Que sofriam com a perseguição do Império Romano. Os cristãos não podiam professar a sua fé em público. Eles eram perseguidos. Então, João, apóstolo de Jesus, estava preso e teve essas visões. Para quê? Para consolar essas 7 comunidades cristãs que eram perseguidas. Com isso, nesse livro, nós temos a presença da linguagem apocalíptica. O que é isso? A linguagem figurada, a linguagem dos símbolos, que às vezes nós ficamos confundidos. Quando nós lemos a leitura, a Sagrada Escritura, a Bíblia, direto, a gente vai ficar confuso com a história do Apocalipse, porque tem muitas visões, muitos símbolos, muitos sinais. E nessa história é que entra a igreja, porque ela sabe interpretar de acordo com o Espírito Santo de Deus, que foi ele que escreveu os livros sagrados, pelas mãos de homens que escreveram, mas foi ele que inspirou, ele que disse aos seus amigos, os autores sagrados, o que era para ser escrito, o que vinha para a nossa salvação. E esse livro era muito bem entendido pelos judeus, porque era uma linguagem que eles estavam acostumados. Nós hoje, 2000 anos depois, ficamos perdidos um pouquinho quando vamos ler esse livro. E se vamos ler de uma forma literal. Ah, está lá escrito isso, é isso. Não. O livro do Apocalipse não é assim. Ele nos chama a dar um salto. O que é isso? Imagina um coco. Imagina um coco aí. Nós temos a Sagrada Escritura. Uma leitura superficial é aquela que a gente só olha o coco assim, por fora. Por fora. Ah, é verde, é bonito. Mas aí, a delícia do coco está dentro. Então nós temos esse furo que vai na carne do coco. E depois a água que sai abundante. A leitura boa da Sagrada Escritura é aquela que entra no espírito da Escritura, da Bíblia. E nós temos assim a beleza de termos todo o fundamento, toda a essência que o autor sagrado escreveu na sua época. Esse livro, irmãos e irmãs, queridas crianças e adolescentes, é um livro da esperança, é um livro da confiança, é um livro também daquela confiança inabalável no Senhor e suas promessas de vitória sobre o mal. Queridos, Deus sempre vence, o bem sempre vence. Estamos num tempo de pandemia, não é isso? Tempo de pandemia. E com essa pandemia, nós temos o quê? Aflições, medos, incertezas e até mesmo achar que isso está escrito na Bíblia.
que Deus está voltando. Ele está voltando sim, mas não sabemos a hora nem o momento. Nem Jesus sabe, só o Pai sabe o dia em que ele voltará e o mundo acabará. Os símbolos que temos no livro do Apocalipse. Primeiro, o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É o Cristo Jesus. Quem é a mulher? É a igreja ou a Virgem Maria. Quem é o dragão? O mal. Quem são as duas feras que aparecem no livro? O Império Romano e o culto imperial aos deuses do imperador. Quem é a besta fera? O número 666, tão temido por todos, sem necessidade de temor. Esse nome, a besta fera, esse número, não quer dizer somente ao mal. É uma pessoa, é Nero, o imperador que perseguia os cristãos nessa época do ano 66 depois de Cristo. As vestes brancas que vemos lá é a vitória nossa sobre o mal. Por isso, queridas crianças e adolescentes, nós temos que ler o livro do Apocalipse sabendo dos seus significados. Senão nós vamos ter aquela leitura do coco, sabe? Só da casca, sem saber o que ele significa. E nós vamos ficar desesperados, com medo. Por isso, não tenhas medo. Disse assim o livro do Apocalipse em seu último versículo, nos enchendo de esperança. O Espírito e a esposa dizem: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Nós pedimos: vem, Senhor Jesus, e ele virá. No tempo de Deus, no tempo que ele quiser, no tempo que o Pai quiser, ele virá para nos tirar de todos os males, todos os sofrimentos, e viveremos no lugar da Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste. Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, adolescentes, fiquem com Deus. Fiquem calmos, porque não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Então não precisamos ficar desesperados. Fiquem calmos. Deus abençoe a vocês, as suas famílias, também o estudo de cada um de vocês. Em especial, abençoe os nossos doentes, os nossos enfermos, para que logo fiquem bons nessa pandemia. Amém? Beijo. Mesmo sem conhecer vocês, já os amo. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.